Olá, amados, graça e paz. Meu nome é Aradi Júnior, sou missionário aqui em África, no país do Quênia. E eu gostaria de compartilhar algo sobre a minha caminhada como missionário no princípio. Desde que eu me converti, sempre houve uma intensidade muito forte no meu coração acerca da chamada missionária, que eu acredito que isso deve ser algo que deve pulsar no coração de todo cristão. Pois o cristão que não ama evangelismo e missões, ele precisa, na minha opinião, e por aquilo que eu conheço das Escrituras, nascer de novo. Porque todos nós, Deus nos deu essa incumbência, essa responsabilidade, que é o ministério da reconciliação. Então eu lembro que no início da minha caminhada, bem fervoroso, eu ainda continuo nesse fervor, por isso que Deus me trouxe aqui para a África, mas eu lembro que eu estava numa ânsia muito grande de compartilhar das boas novas, mas não existia um preparo ainda adequado. Quando eu entendi que Deus tinha me chamado para missões, o que é algo lindo que você deve ser impulsionado a fazer também, mas precisamos ter um pouco de cautela e entender que intensidade é diferente de empolgação. Então eu lembro que eu estava intenso e ao mesmo tempo também eu estava empolgado. E por justamente querer transmitir daquilo que havia me curado, havia me transformado, havia me libertado, eu lembro que eu fui até um determinado local ali na minha cidade para compartilhar do evangelho, mas eu não tinha uma vivência ainda profunda desse evangelho. Por isso que é importante o missionário ser treinado. E o melhor treinamento, amados, eu tenho vivido isso pela aliança que eu faço parte hoje sul-coreana, é quando entendemos o evangelho e personificamos esse evangelho, treinando a nós mesmos para estarmos preparados para levar esse evangelho. Paulo mesmo disse, né, que ele não se cansava de repetir as mesmas coisas, contanto que as pessoas entendessem, né? Então nós estamos num treinamento constante. E outra coisa que Paulo falou muito importante também é sobre nós personalizarmos o evangelho. Paulo considerava o evangelho como o meu evangelho. E então, mediante tudo aquilo que eu estava vivendo, turbilhão de emoções dentro de mim, eu decidi ir a um determinado local para compartilhar da palavra. Mas quando eu fui questionado sobre alguns pontos específicos da Bíblia, aquilo me intimidou. E eu perdi com isso uma oportunidade de salvar uma vida. Então, por isso que nós precisamos, de fato, conhecermos as Escrituras. Nós precisamos, de fato, entendermos quem Cristo é. Porque, de fato, Cristo é o verdadeiro Rei, amém? Que destruiu as obras de Satanás completamente, como diz 1 João 3,2. Também, ele é o verdadeiro sacerdote, né? Que abriu o caminho para nós estarmos com Deus como sacrifício vivo. Romanos 8,2 fala sobre isso. E também, o nosso verdadeiro profeta, aquele que faz com que a nossa voz possa ecoar para que vidas sejam salvas. Assim, né, como diz João 14,6. Então, nós precisamos, de fato, vivenciar esse evangelho. Nós precisamos entender que Jesus, ele é o Cristo. E quando desfrutamos primeiramente que Jesus é o nosso verdadeiro sacerdote, verdadeiro profeta e principalmente o nosso verdadeiro rei, nós podemos ir com autoridade, como está escrito lá em Lucas 10,19, que ele nos deu autoridade para nós irmos e pregarmos essa palavra que tem poder para transformar qualquer vida que a ouve. Mas, primeiramente, precisamos personificar, entender quem Cristo é para nós, para daí irmos ao campo. Que Deus abençoe e faça com que vocês despertem para esse chamado de missões, evangelismo, porque essa de fato é a existência da igreja, é o que faz ter o sentido mais absoluto da palavra evangelho possa tomar uma forma ainda mais profunda, amém? Porque de fato Deus é um Deus missionário e precisamos atender ao maior desejo dele, que é que todo homem seja salvo e alcance o pleno conhecimento da salvação. Que Deus abençoe.